Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Lília Miguel, sou corretora de imóveis e sou especializada na venda de flats e hotéis aqui em São Paulo. E hoje sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. E nós estamos aqui com dois convidados super especiais. Acho que vocês vão gostar bastante do conteúdo que eles têm aqui para compartilhar com a gente. Estou aqui com o Cristiano Vasques, da Hotel Invest, e a Karen também, que veio aqui hoje trazer muita coisa boa para vocês, tá bom? Queria que vocês se apresentassem. Já fica à vontade, fala com o pessoal. Cristiano, fica à vontade. Tá bom, prazer. Karen, pode começar. Prazer, gente. É um prazer estar aqui com você hoje, Lilian. Muito obrigada pelo convite. Eu sou da área de consultoria da Hotel Invest. Entrei na Hotel Invest em 2010, quando eu ainda era estagiária, e desde então estou aqui com o pessoal fazendo o estudo de viabilidade, avaliação de novos hotéis, né, para o mercado hoteleiro. Muito obrigada, Karen. Bem, eu sou o Cristiano, estou na Hotel Invest desde 2001, faz um pouquinho de tempo. A Hotel Invest esse ano faz 25 anos, um ano importante para a gente, especial. A gente está muito feliz aí com essa trajetória toda, tem um monte de surpresa preparada para esse ano. Tem até uma novidade aqui em primeira mão que eu comentei com a Lilian, que a gente vai dividir com vocês daqui a pouco. E eu cuido, junto com a Karen, da área de consultoria e trabalho em alguns projetos especiais dentro também. E é um prazer estar aqui com você, para a gente falar um pouquinho desse mercado que está recuperando, que está todo mundo voltando a ficar feliz, né? Trazendo mais notícia boa, finalmente, depois de tanto tempo, né, Lilian? É verdade, graças a Deus, temos boas notícias, né? É isso que a gente gosta, de trazer coisas boas. Então, eu queria que vocês ficassem super à vontade, porque eu sei que vocês têm muita informação. Inclusive, pessoal, nós vamos aqui dar uma pincelada, né? Porque o conteúdo é muito denso, tem muita coisa. Eu sei que o pessoal que acompanha a gente aqui procura essa informação, até a gente estava conversando aqui um pouquinho antes sobre isso, que a gente precisa ter essas informações mais acessível para o investidor que tem interesse em comprar uma unidade no hotel, ele poder fazer essa compra com segurança, né? Porque às vezes é um investimento da vida inteira, então ele precisa ter essa informação para ele ficar mais tranquilo. Então a gente está aqui para isso, né? E podem ficar à vontade aí, a gente já tem algo preparado aqui para vocês. Queria que vocês explicassem para a gente o que é, né? E o que faz a Hotel Invest. Acho que isso é importante para o pessoal, porque eles vão perguntar, é um hotel, Lilian? Posso comprar o Hotel Invest? Você sabe que é engraçado, Lilian? Vira e mexe, assim, aparecia e-mail para a gente, quando começou a ter Google Maps, né? Aparecia e-mail para a gente, de gente querendo fazer reserva no Hotel Invest. Né? Porque quando eles olhavam no site ali a Faria Lima, nosso escritório fica na Faria Lima, aí vinham ali o Hotel Invest, aí clicava, abria o e-mail, aí falava assim, quero reserva para um grupo de 5 pessoas para setembro. É uma coisa engraçada que acontecia quando surgiu o Google Maps. Muita gente pensa isso mesmo, né? Quando a gente fala que trabalha com hotel, e eu falo que eu sou engenheiro de formação, o pessoal fala assim, você faz projeto, você é engenheiro civil, né? E não, né? Eu sou engenheiro de produção, eu me formei já há bastante tempo, né? Me formei em 95, 96, e a gente trabalha, a Hotel Invest é uma empresa que trabalha a hotelaria como negócio, como investimento. O foco da gente é estruturar projetos hoteleiros como negócio. E a gente ajuda investidor, a gente ajuda desenvolvedor, a gente ajuda proprietário de hotel a gerar mais resultado, melhor rentabilidade sobre investimento hoteleiro, estruturar bons projetos hoteleiros. Então, é uma empresa focada em montar negócios hoteleiros ou lidar com negócios hoteleiros. A nossa empresa ela tem 3 áreas principais, né? A área que eu e a Karen a gente está mais diretamente envolvido, que é a área de consultoria. Basicamente, o que a gente faz é pesquisa de mercado, avaliação econômica financeira de hotéis que já existem, estudo de viabilidade econômica de novos projetos. A gente trabalha muito também com estratégias de negócio, business plan, né? Planos de negócio para empresas, teses de investimento. E nesses 25 anos de empresa, dos quais eu estou lá já há 23, a gente já rodou o Brasil inteiro, né? Norte a sul. A gente fez muito projeto na América do Sul também, em outros países da América do Sul. Já fizemos alguns projetos em Angola, curiosamente, né? Porque se fala português ali. Teve um período de grande crescimento alguns anos atrás lá, por conta de petróleo. Alguns clientes tinham projetos lá, chamaram a gente para estudar projeto em Angola. E também em Portugal. Então, a gente tem uma experiência muito grande nisso, nessa primeira área especificamente, que é a área que a gente está mais envolvido. A segunda área é uma área que cuida de hotéis que já estão em operação
para os proprietários, né? A gente chama essa área de asset management, né? A nossa área de asset management hoje, ela cuida de 25 hotéis, Brasil afora, tá certo? E, por exemplo, o Ibis, aqui na frente do aeroporto de Congonhas, é um dos hotéis que a gente acompanha. E é uma área hoje relevante dentro da empresa, uma das mais relevantes que tem. O pessoal que tem ali, a Marta e a Thaís, são minhas sócias na empresa, tem muito conhecimento de operação hoteleira, né? A gente não fica no dia a dia da operação, a gente representa o proprietário junto à operadora. E a terceira área é uma área interessante, que é uma área de fundos de investimento, né? A gente estrutura e faz a gestão de fundos de investimento imobiliários, né, negociados na Bolsa de Valores de São Paulo, especializados em hotel. Então, hoje são 2 fundos que estão no mercado que a gente ajudou na estruturação e faz a consultoria imobiliária desses fundos. Ambos os fundos são administrados pelo Banco BTG Pactual, um grande parceiro nosso. O primeiro fundo é um xodozinho do mercado aí. Você conhece bem, né, Lilian? Você esteve envolvida aí na montagem do fundo, na estruturação dele, ajudou muita gente aí na aquisição, que é o famoso HTMX, o Fundo Hotel Max Invest. É um fundo que está negociado na Bolsa desde 2007, 2008. Tá? Já recebeu alguns prêmios aí de melhor fundo imobiliário, altas rentabilidades. É um fundo da qual a gente se orgulha muito. E o segundo fundo era o antigo fundo XPHT, era um fundo com liquidez um pouco mais limitada. E ele virou, no ano passado, ele virou o fundo BTHI, fundo BTG Hotéis. Então, ele passou a ser administrado pelo Banco BTG e também está listado na Bolsa de Valores de São Paulo. Então, essas são as 3 áreas que a gente atua. E eu acho que, falando um pouquinho dessas áreas, acho que o pessoal já começa a entender um pouquinho qual que é o nosso viés, qual que é o nosso foco, a nossa forma de ver hotelaria, né? Uma forma um pouco diferente. Sim, trazendo muita informação, porque a gente tem aí, por exemplo, quando você vai lançar um hotel, que você tem um estudo de viabilidade, a gente já fala bastante sobre isso com o pessoal, então a gente ensina, né, quando você vai comprar, para você tomar essas precauções. Então, hoje nós estamos trazendo a empresa que faz o estudo, né? Então, eu acho que isso é muito legal, porque quem é estudioso, já está aí percorrendo esse caminho, já tem algumas dúvidas a respeito disso. Então, hoje vocês vieram aqui para sanar essas dúvidas. Também a questão do asset é uma coisa interessante também, porque, assim, às vezes a pessoa pensa, por que eu estou recebendo um comunicado da Hotel Invest, sendo que é administrado pelo Ibis? Sim. Né? E eu acompanho também o trabalho que vocês fazem, né? E aqui dou meus parabéns, porque quando vocês entram, né, em alguma administração, é para somar. Então, sempre vocês trazem esse know-how e esse acompanhamento, né? Então, isso faz com que o hotel seja mais rentável. Quando a gente fala, né, Hotel Invest faz aqui o asset desse hotel, significa credibilidade. Então, isso é uma coisa que vocês conquistaram, né, ao longo dos anos aí, de muito trabalho, de muito empenho. Então, isso é muito legal para o investidor. Ele começa a ter essa familiaridade, né, e essa segurança. Então, a gente também aí é beneficiado, porque a gente todo mês troca e-mails com vocês, a gente recebe as informações que vocês passam, que é uma fonte super segura, que, né, vocês já passam ali, a gente consegue guiar o investidor com informações com embasamento. Então, isso é muito importante, né? A gente sempre fala isso para eles. Gente, pega a informação direto da administradora, né? Porque, às vezes, o proprietário não é que ele vai te passar errado, mas ele tem 1000 outras coisas que ele cuida. Então, às vezes, você pede uma planilha de rendimento, ele manda lá um Excel que ele fez e é o controle dele, né? Então, às vezes, pode ter recebido de um outro hotel, ou ele tem mais de uma unidade, tem tamanhos diferentes. Então, tem uma série de variáveis aí que pode, de repente, causar algum desconforto, né, de informação errada. Então, a gente sempre procura passar as informações de uma forma correta, que a gente acaba tendo essa super parceria com vocês. E a questão do fundo Max Invest, até antes de vir para cá, eu estava olhando no site da Hotel Invest, que a gente vai falar um pouquinho para o pessoal, que super premiado, né? Então, assim, a gente fala, poxa, os investidores, eles pensam, quando está caro que eu tenho que comprar, quando está rendendo muito bem que eu tenho que comprar. E o fundo fez exatamente o contrário, né? Comprou na baixa,
teve uma supervalorização, vende também, compra novamente. Então, foi uma estratégia, assim, brilhante, né? Que eu tenho muito orgulho de ter participado aí junto com vocês. Pois é, você sabe, esse seu comentário é um comentário importante. Te agradeço aí os elogios. E o fundo Maxi Invest, ele é um fundo de gestão ativa. O que você acabou de descrever aí é detalhar um pouquinho o que significa ser um fundo de gestão ativa. E quem está por trás disso, né, geralmente fundo imobiliário tende a ter uma estruturação, um acompanhamento mais passivo. O consultor imobiliário é uma figura um pouco secundária ali. Mas no caso dos fundos imobiliários de hotelaria, que o BTG faz a administração e que a gente é consultor imobiliário, quando eu falei parceria, porque de fato são fundos de administração ativa, a gente se envolve muito no dia a dia dos hotéis, em diversos aspectos, e depois até explico aqui um pouquinho como é que a gente se envolve. E não só na operação no dia a dia dos hotéis junto com o banco, mas fazendo uma gestão ativa da carteira. Comprando e vendendo, né? No fundo BTHI a gente tem, às vezes, hotéis inteiros ou participações relevantes em hotéis, e no Maxi Invest não. No Maxi Invest a gente tem quartos em diversos hotéis na cidade de São Paulo. E essa carteira do Maxi Invest é uma carteira que a gente recicla. Né? E o que eu quero dizer reciclar? Eu quero dizer que a gente, às vezes, compra ativos novos que são a oportunidade. Né? As últimas compras que apareceram para o HTMX foram compras de oportunidade, eram proprietários de grandes lotes que queriam se desfazer desses grandes lotes. Então, o BTG e a estrutura de fundo imobiliário permite você, de repente, fazer a compra no momento que você acha que é importante comprar, por um preço que você acha que é importante comprar, de lotes, né? Às vezes por preços muito bacanas que o comprador individual não consegue. E, às vezes, também a gente vende, né? Por, às vezes, razões estratégicas, às vezes para concentrar a carteira. A gente acaba vendendo um ou outro ativo da carteira e vai reciclando. Então, tanto essa reciclagem de carteira, trazer coisas novas a preços adequados, vender coisas a preços adequados também, como acompanhamento da operação desses hotéis, por exemplo, no momento de troca de bandeira, de renovação de contrato, conseguir, junto com a operadora, no momento de renovação de contrato, algum recurso para fazer um reinvestimento na propriedade, ou renegociar em contrato em condições mais vantajosas do que anteriormente, né? Então, quando a gente fala de gestão ativa da carteira, é um pouco isso, né? É comprar e vender os ativos que compõem a carteira e acompanhar a operação para tentar melhorar o resultado dela. Isso é uma coisa que a gente faz bem, né? Quando eu falei de 25 hotéis que a gente faz asset management, né? E quando a gente pensa nessa gestão ativa da carteira dos outros dois fundos, são, no total, 57 hotéis que a gente acompanha mensalmente, Brasil afora. Se a gente fosse uma operadora hoteleira, né, hoje a gente seria a quarta maior operadora hoteleira em número de hotéis. E, se eu não me engano, a terceira maior em número de quartos de hotéis. Né? Então, assim, é um volume de hotéis grandes que a gente acompanha e que a gente faz esse trabalho não de estar no dia a dia da operação, mas de tentar fazer com que aqueles empreendimentos gerem um bom nível de receita, gerem bons resultados, né? Se mantenham sempre competitivos. Né? Então, estamos falando para um público aqui que às vezes está começando a entrar nesse negócio e tem muita coisa importante para você entender quando você vai investir em hotelaria. A gente começou a pincelar aqui algumas coisas, a gente pode explorar aqui ao longo dessa conversa mais detalhes sobre isso. Tem muito assunto para tratar aqui e vamos tentar tratar um pouco desses assuntos de uma maneira que quem está começando no negócio entenda conceitos básicos, mas também consiga entender aquilo que é importante, que é estratégico na hora de tomar uma decisão de investimento. Né? Sim, com certeza. E também é importante para o pessoal que tem uma carteira reciclar, né? Isso que você falou. Então, sempre a gente fala isso. Analisa, vê se de repente não vale a pena você trocar um empreendimento, de repente, por questão de um outro mais novo, reformado. Ou então, às vezes, localização. Você ficou sabendo de uma informação importante, que um novo local vai acontecer alguma coisa, que isso vai te gerar um retorno melhor lá no futuro. Né? Então, nós temos pessoas, por exemplo, eu já estou atendendo a segunda geração dos meus clientes, né? Já estou atendendo os filhos dos clientes. Então, eles pensam nisso. Os jovens, então, estão vindo agora e eles pesquisam bastante sobre investimento em
ações, né? Eles estão bem antenados sobre isso. E por que não também investir em hotéis ou trazer os seus pais? De repente tem algum imóvel que não está convencional, que está dando prejuízo. Então, pensa na sua carteira de imóveis de um modo geral. De repente, vale a pena você vender um outro imóvel. Não concentrar tudo no mesmo lugar. A gente sempre fala isso, né? Você tem que ter essa... diversificar a carteira. Sim. Mas isso é importante, que você está dando essa dica para o pessoal. Verdade. Quando você fala isso, vai vindo várias coisas bacanas de dividir aqui com o pessoal, para a gente colocar aqui na mesa. A primeira coisa às vezes, até nesse último ano e meio, preço de quarto de hotel aumentou muito, né? Porque aumentou o resultado dos hotéis depois da pandemia. E, às vezes, você vai olhar um quarto de hotel hoje e está com um valor que você, de repente, não consegue mais comprar um quarto de hotel como investimento sem concentrar muito. E aí, nesse sentido, às vezes, faz sentido comprar cota de fundo imobiliário de hotel. Né? Você se expõe ao mercado hoteleiro sem ter um quarto só para si mesmo. Agora, para quem já tem um pouquinho mais de recurso, gosta disso, né? E quer comprar o quarto de hotel mesmo, até para se certificar, né, um pouquinho mais do risco que está tomando, né? Não, eu gosto desse empreendimento nessa cidade, e aí ele vai e compra um quarto de hotel mesmo. Tem algumas recomendações bacanas sobre isso, né? Primeira coisa você fala agora, diversificação. Se você vai ter algum recurso relevante para colocar em quarto de hotel, diversifica. Né? Compre em diversos empreendimentos diferentes, faz bastante sentido, em bairros diferentes, né? Hotelaria é uma coisa que depende muito da economia local e da economia do país. Às vezes o país vai muito bem e a cidade vai bem também, ótimo. Né? Às vezes o país vai bem, mas uma cidade está andando um pouco para trás. E aí o mercado hoteleiro, apesar do país estar indo bem, aquele mercado hoteleiro local não vai. Depende muito de oferta nova. Né? Então tem vários fatores aí que são importantes. Então essa diversificação, acho que ela é muito importante. A segunda coisa que eu acho que é muito importante, você já falou, transparência, asset management, né? Evidentemente, um condotel ele é estruturado desde o início de uma forma jurídica que você vai trazer muita gente para fora e você tem que dar transparência para a gestão do negócio e para a prestação de contas. Então, a princípio, todo condotel hoje, todo flat, ele tem ele é obrigado, por exemplo, a fazer... Estudo de viabilidade. Não, já em operação, contratar auditoria. Sim. A grande maioria, imensa maioria dos condotéis, dos flats hoje, são administrados por empresas sérias. Né? Sejam nacionais, sejam internacionais. São empresas sérias, gente que tem reputação a zelar, gente que tem em cada um desses empreendimentos parceiros numerosos. Né? Então, assim... seria realmente um risco desnecessário e até do ponto de vista econômico, contraproducente você fazer alguma malversação dos usos dos recursos de um hotel. Né? É muito olho olhando aquilo ali, é muita transparência. Então, pode talvez ter algum resultado de algum erro, alguma tomada de decisão que talvez não fosse a melhor, mas deliberadamente alguém fazer mau uso dos recursos por parte do operador é bastante mais difícil, tá? Até por conta dessa auditoria. Então, o asset management ele entra num empreendimento hoteleiro como uma segunda camada de proteção para o investidor. Né? Proteção em que sentido? Mais transparência, mais facilidade de interlocução sobre o que está acontecendo naquele empreendimento e uma camada de gente especialista no mercado hoteleiro que está lá brigando por você. Né? A gente sabe que flat, condotel hoje, o perfil dos proprietários é muito variado. Tem dentista, tem advogado, tem médico, tem empresário. Poucas dessas pessoas conseguem acompanhar o mercado hoteleiro e saber se está sendo feito um bom trabalho lá. E é isso que a gente faz. A gente é especialista nisso. Então, quando você coloca o asset management, né, além de ter uma camada mais de transparência, uma camada mais de fonte de informação mais acessível para você entender o que está acontecendo ali, você tem alguém que claramente está cobrando aquela operadora para gerar mais resultado. Tá? É isso que eu gosto um pouco quando a gente traz o asset management para uma propriedade. A terceira coisa que eu acho que é importante, além de diversificação e do asset management, é informação de mercado. E aí eu queria um pouco que a Karen falasse sobre o panorama que a gente todo ano publica e sobre o relatório que existe, um relatório virtual interativo que existe na nossa página de internet, para que quem está se aventurando no mercado hoteleiro possa
ter mais acesso à informação. Porque você falou rapidinho aqui, é importante. Eu vou comprar um quarto de hotel aqui, tem fundo de reserva nesse quarto de hotel? É importante saber se tem fundo de reserva. Tem oferta nova surgindo ali? Como é que está o mercado daquela cidade? Né? Então, tem um estudo que a gente já publica desde 2008, se eu não me engano. Né? Um estudo antigo que já há alguns anos a gente vem fazendo em parceria com o FOB, que é o Panorama da Hotelaria Brasileira. E ali tem informações que a gente disponibiliza para o mercado, gratuitamente, está no nosso site, que a Karen aqui coordena a execução e que eu queria que ela falasse um pouquinho o que tem no Panorama e como é que a audiência aí pode acessar e acompanhar essas informações. Só queria complementar uma coisa quando a gente estava falando sobre diversificação, né, da carteira, dos investimentos, enfim. Eu acho que uma coisa que é bacana também quando você se expõe a um fundo como o HTMX, por exemplo, apesar dele estar focado em São Paulo é uma cidade muito grande que tem regiões diferentes. Então, às vezes, uma região vai bem, outra região vai um pouquinho abaixo do mercado. Então, você acaba diversificando sua carteira de uma forma até mais segura, né, na verdade, porque você se expõe a localizações diferentes. Então, isso também é bacana. Né? E um exemplo disso, né, bastante concreto, teve uma época que alguns hotéis ali na Marginal Tietê, no centro, eles iam muito bem. Quando a AMB fechou, foi um baque, né? Porque não foi só a AMB fechar, né? Foi um período, do ponto de vista econômico, bastante complicado para o Brasil. Então, é isso. Às vezes, você tem regiões que, por uma situação muito específica, ou vai ter oferta nova, ou o principal gerador de demanda de hotelaria daquela região tem algum problema, né? Você entra numa situação complicada, né? E é isso que a Karen, quando ela fala isso, tem um exemplo aqui bastante concreto. Né? Com certeza. Karen, você é a mulher dos números. Então, vamos lá. Vamos lá, né? Não sou tão a mulher dos números assim, mas o Cris gosta de brincar assim, mas ele sabe muito mais do que eu, está no mercado há muito mais tempo. Mas, bom, o Panorama da Hotelaria Brasileira é um estudo é um estudo público que a gente faz junto com o FOB. Então, a gente tem uma parceria já há alguns anos com o FOB e desde o ano passado, a gente começou a agregar uma ferramenta de BI, né? Então, a gente colocou o Power BI para deixar esse estudo mais fácil de ser lido, mais interativo. Né? Antigamente, a gente fazia essa publicação só num PDF, né? Num relatório em PDF, e agora a gente tem essa ferramenta aí de Power BI que a gente disponibiliza no nosso site e também fica no site do FOB. Né? Então, é disponibilizado nas duas plataformas. E aí, falando um pouquinho sobre o Panorama, se ela consegue projetar para a gente, esse daqui é o último Power BI que a gente lançou, tá? Então, ele tem os indicadores do primeiro, segundo e terceiro trimestre, o acumulado do primeiro semestre de 2023 e a média móvel dos últimos 12 meses. Eu acho que esse daqui foi o que você já teve a oportunidade de ver antes, né, quando você esteve participando de uma apresentação lá no nosso escritório. Mas o que eu acho bacana aqui de apresentar, e aí vou pedir para ela só clicar ali nos indicadores do primeiro trimestre. Muito bem. Aqui a gente tem o panorama do primeiro trimestre de 2023. Então, aquele primeiro bloco ali, a gente tem ocupação diária média e RevPAR. Não sei se esses investidores estão acostumados com essa sigla, né, de RevPAR, mas RevPAR é a receita por apartamento disponível, que pode ser calculada multiplicando a ocupação pela diária média. Tá? E a gente chega nesse RevPAR. O segundo bloco de informações ali, ele tem a variação do trimestre que a gente está olhando contra o mesmo trimestre de algum ano que a gente selecionar. Tá? Nessa parte aqui. Exato. E a gente seleciona aqui os anos. Né? Então, nesse caso, o estudo é de 2023, estamos comparando com 2022. Né? Então, a ocupação caiu 2, diária cresceu 22, RevPAR cresceu 20. Perfeito. E embaixo, na parte do gráfico, no terceiro bloco de informações, ali a gente tem o gráfico da evolução histórica, nesse caso aqui, falando do segundo semestre, segundo trimestre, trimestre contra trimestre, tá? Corrigido pela inflação, né, Karen? Exato, sempre corrigido pela inflação, porque isso realmente é algo que gera uma certa dúvida, tá? Aqui a gente está falando do segundo
trimestre, tá? Mas se a gente puder voltar no primeiro trimestre... Aqui, clicando aqui. Na setinha aqui. Isso, perfeito. E aí, talvez seja legal a gente selecionar a cidade de São Paulo. Aqui no mapa você pode escolher a cidade que você quer acompanhar. Isso, perfeito. Muito bem. Cris, obrigada pela ajuda. Esse está mais próximo para apontar onde a gente... o que é bacana aqui, quando a gente olha os resultados do primeiro trimestre de 2023, a gente vê que teve, né, um crescimento bastante expressivo em ocupação, então 22% de ocupação, quando a gente olha primeiro trimestre de 23 contra primeiro trimestre de 22. E por que teve esse crescimento tão forte de ocupação, né? Porque no primeiro trimestre de 22 a gente teve ainda a influência da Ômicron, né? Então, essa influência fez com que realmente reservas fossem canceladas e a ocupação da cidade em si ficasse mais baixa. Por outro lado, também a gente tem um crescimento ainda mais forte, né, da diária média e, por consequência, o RevPAR. O RevPAR é consequência de ocupações de diária média, né, só lembrando, mas a diária média ela cresceu realmente muito forte, justamente também por conta do reflexo da Ômicron, tá? Quando a gente olha para o segundo trimestre de 2023, e aí a gente pode voltar lá na setinha aqui em cima. Aqui em cima? Isso, perfeito. E selecionar de novo a cidade de São Paulo. Eu sei que o seu foco não é só São Paulo, né? Mas aqui, como a gente tem muita demanda em São Paulo, então acho que talvez seja bom. Eu puxo a sardinha para São Paulo. Eu sempre falo para o pessoal, porque é onde a gente trabalha, né? Exato. Então, lógico que você pode diversificar. Até o Sérgio Bueno esteve aqui e ele falou das principais capitais, ele deu bastante dica, mas São Paulo não tem erro. Exatamente, né? Então, quando a gente olha para o segundo trimestre de 23 comparado com o segundo trimestre de 22, a gente já vê que tem uma queda de ocupação, tá? Ela é como se a ocupação até estivesse estável, né? Porque é uma queda muito, muito levinha, né? 1% só de queda. E a diária ela já cresce num patamar mais moderado, não tão forte quanto o primeiro trimestre, que cresceu 44%, e aqui a gente está falando de um crescimento de 26%. Mas ainda muito forte, Mas ainda muito forte. O que a gente pode tirar aqui de conclusão, uma das primeiras conclusões é que, tudo bem, tem essa ocupação um pouquinho mais baixa, mas quando a gente olha para o puramente segundo trimestre de 22, a gente já tinha tido uma demanda reprimida na cidade, né? Então, os eventos que tinham sido cancelados durante a pandemia, eles começaram a acontecer de novo já no segundo trimestre de 22. A demanda corporativa também ela começou a aumentar depois que, né, teve a baixa nos casos da Ômicron. Então, a diária ela já começou no segundo trimestre de 22, ela já tinha um pouquinho mais de força para poder crescer um pouco mais, né? E aí, por isso, quando a gente compara trimestre a trimestre, a gente vê que esse crescimento de diária, ele é menos expressivo do que no primeiro tri. Mas a base era maior. Sim. Exatamente. Então... O que eu acho bacana, você deve estar, quem está ouvindo aqui o podcast, deve estar pensando assim, mas eles estão falando de dado de 23 comparado com 22, né? Na verdade, assim, a gente já tem os dados de 2024, tá? Então, quem entrar no site da gente, em breve, provavelmente já vai conseguir ver os dados do primeiro trimestre de 24. Primeira coisa que vai poder ver é os resultados de 23 inteiro comparado com 22. Mas mais relevante do que isso são os dados do primeiro trimestre de 24 comparado com o primeiro trimestre de 2023. Ainda não foi ao ar só por uma questão aí de ajuste com o nosso parceiro, né? Eles estão com muito foco lá em Brasília em resolver a história do PERSE, né? E a gente já deve estar com isso encaminhado e deve estar publicando em breve 24 contra 23. E eu acho que o resumo da história aqui, que é o que acaba sendo importante, ao longo do ano passado, trimestre a trimestre, né, a gente viu o crescimento no acumulado de 23 contra acumulado de 22. Teve um crescimento expressivo, crescimento de ocupação, bom crescimento de diária, evidentemente um forte crescimento de RevPAR. Só que ao longo do ano, ao longo dos 4 trimestres, a ocupação foi crescendo menos e estabilizou, e a diária cresceu muito, continuou crescendo, mas crescendo num ritmo cada vez menor. No 4º trimestre, essa informação ela é bacana e ela é nova, o 4º trimestre de 2023, ele reverteu um pouquinho essa tendência. A ocupação subiu em relação ao 4º tri de 2022 e a diária acelerou
em relação ao que a gente viu no terceiro trimestre de 2023. O que isso significa na prática, né? Significa que a ocupação ela foi perdendo fôlego ao longo do ano. Quando a ocupação vai perdendo fôlego, a diária cresce, mas cresce menos. No acumulado do ano, houve crescimento. E a pergunta que todo mundo faz é, e 24, como é que vai ser? Né? Essa é uma pergunta interessante. Antes de falar de 2024, o panorama, especialmente o relatório que vocês estão vendo aqui, que está no site do FOB, no site da Hotel Invest, ele está lá disponível para todo mundo navegar e ver o que está acontecendo no mercado, como é que o mercado está evoluindo. Essa é uma das faces do panorama. A outra face importante é a pesquisa de oferta nova. É verdade. Porque um conceito importante que quem vai investir em hotel tem que entender que o comportamento da ocupação e da diária em hotel ela é resultado de duas coisas muito simples, né? A demanda por hospedagem e a oferta de hospedagem. É simples assim. Se a demanda de hospedagem cresce e a oferta está estável, a ocupação vai subir. Se a ocupação sobe, você tem espaço para aumento de diária. Por outro lado, se a oferta cresce muito e a demanda não, a ocupação cai. E quando a ocupação cai, a diária vai tender a sofrer. Tá certo? Então, entender o que está acontecendo com a ocupação e diária é o beabá. Né? E está aqui uma ferramenta para quem quer investir nisso, acompanhar 10 cidades diferentes aqui no mapa. Se acompanha Porto Alegre, Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, Sudeste, Brasília. No Nordeste, Recife, Fortaleza e Salvador. E ali na região Norte, Manaus. Tá? Essas 10 cidades que a gente acompanha aí no panorama. Então, para ver o que está acontecendo de ocupação diária, você vai olhar aqui. Né? E a oferta? Né? Essa é outra pergunta super importante. E o panorama também, todo ano, monitora o que tem em desenvolvimento pelas 25 principais redes hoteleiras atuando no Brasil, né? O que elas têm de contrato assinado, de projeto em andamento, de obra sendo concluída e hotel que vai entrar. E também você consegue ver isso cidade por cidade. E no último panorama, que a gente vai lançar agora, o agregado, a gente viu um volume muito pequeno de hotel novo em construção Brasil afora. Tá? Para vocês terem ideia, o número é mais ou menos o seguinte, é um crescimento de 1% na oferta por ano daqui para 2026. Tá? 2028, perdão. Né? Por que 2028? Né? Porque um hotel não aparece do nada. Um hotel leva tempo. A partir do momento que se toma a decisão de fazer aquele hotel, a partir do momento que ele vai inaugurar, 4 anos que passa de um para o outro. Né? Então, tem hotéis que vão inaugurar esse ano, o ano que vem, mas se alguém toma a decisão de fazer hotel hoje, né? Maio de 2024, esse hotel provavelmente vai ficar pronto em 2028 em diante. Né? Então, o que a gente sabe? A gente sabe que a oferta hoteleira no Brasil vai crescer muito pouco nos próximos 4, 5 anos. Bem, então, se a oferta vai crescer muito pouco, né, 1% ao ano é muito pouco. A economia precisa crescer muito pouco para gerar um aumento de demanda maior do que esse. Né? Bem, se não tem oferta nova, né, o que a gente precisa entender? A gente precisa entender o que vai acontecer com a demanda. Né? A demanda vai crescer no Brasil nos próximos anos? Vai crescer mais do que esse 1%? Né? E a resposta para a gente, com algum nível de certeza, de confiança, é que a demanda vai crescer mais do que a oferta. Né? Ninguém aqui precisa ser fã do novo governo, você pode ser contra o novo governo, independente de você gostar ou não do governo federal, a gente tem uma perspectiva nos próximos anos de algum crescimento maior do que 1% da oferta. Né? Não precisa ser um crescimento brilhante, tá? Não precisa ser crescimento chinês, não. A verdade é que se a gente crescer 2,5% ao ano, a gente tem uma demanda, um PIB crescendo o suficiente para a demanda crescer mais do que a oferta. Se isso acontecer, significa mais hóspede no mercado, pouco hotel novo entrando, significa ocupação subindo. Se a ocupação subir, o que vai acontecer com a diária? Ela vai pressionar a diária. Tá? Essa eu acho que é a grande conclusão do panorama 2024. Esse número de novos projetos em desenvolvimento no ano passado
ele vinha há 4 anos em queda. No ano passado, ele subiu um pouquinho. Então, sinaliza ali que depois de crise econômica, depois de pandemia, finalmente houve uma reversão, né, nessa tendência de cada ano que se passava a ter menos projeto em desenvolvimento, em número de hotéis, em número de quartos, em todos os aspectos, tá? Em valor de investimento. O ano passado ele reverte e cresce um pouquinho. Tá? Mas ainda assim é um volume muito pequeno. Então, quem está tomando a decisão de fazer um investimento em flat, em condo-hotel agora, ele sabe que não vai ter hotel novo em volume significativo no Brasil nos próximos 4 anos. E depois disso? Depois disso, a nossa aposta na Hotel Invest é que deve voltar a crescer o número de projetos, mas não vai ser uma avalanche. Vai ser um crescimento ano a ano, paulatino. Né? E só complementando essa informação de crescimento de oferta aqui, quando a gente olha para as cidades nas quais estão sendo desenvolvidos novos hotéis, o que a gente mais vê é que são cidades de interior, né? Então, a gente não está falando de grandes capitais, né? Então, São Paulo, tem pouca coisa sendo desenvolvida em São Paulo. Muita coisa na hotelaria de luxo, né? Exato. Então, quando você olha para São Paulo, tem mais coisa sendo desenvolvida focado em luxo, tá? Então, já por outro lado, nessa cidade de interior, você vê muito mais projetos econômicos, mid-scale, né? Mais para esse tipo de segmento, tá? Então, especificamente sobre São Paulo, a gente acredita que tem espaço ainda para crescer a diária, sim, porque é isso que o Cris estava comentando, né? A demanda aquecida e crescendo, ela pressiona a diária, né? Então, tem espaço aqui. O limite disso, Lilian, é um pouco o limite do bolso do brasileiro, da economia brasileira. Né? Vamos falar sobre 2024. Né? Eu falei que já está pronto, que a gente ainda não publicou. A gente percebeu no agregado do Brasil, do primeiro trimestre de 24 contra o de 23, a gente percebeu que andou meio que de lado a ocupação diária em relação a 2023. Né? E aí você fala assim, então quer dizer que a hotelaria no Brasil não cresceu no ano passado, esse trimestre? Né? Na verdade, ela cresceu, só que ela também caiu. Porque o Brasil é uma soma das 10 cidades aqui que a gente acompanha. Né? E quando a gente olha cidade por cidade, a gente percebe que em São Paulo caiu, no Rio de Janeiro caiu, o RevPAR. Né? Mas das outras 8 cidades, além de Rio e São Paulo, teve um crescimento muito forte em 6 delas. Né? Então, no agregado, né, como São Paulo e Rio têm um peso maior, o Brasil ficou de lado. Mas uma pequena queda em São Paulo, uma pequena queda no Rio de Janeiro, e nas outras 5, 6 cidades, assim, um crescimento muito forte. Brasília, se eu não me engano, um crescimento de... Foi exponencial, né? Foi bem sei lá, 50% de RevPAR esse ano em relação ao ano passado. Um crescimento brutal. Né? E aí você fala assim, Cris, mas o que significa isso? Né? Significa uma coisa simples. Rio de Janeiro e São Paulo saíram na frente na recuperação. São mercados líderes. Quando o mercado Rio de Janeiro e São Paulo começa a subir, cria uma referência de preço. E aí as outras cidades vêm atrás. Então, Porto Alegre, Curitiba, Belo Horizonte, Salvador, saíram atrás em crescimento, olham Rio e São Paulo e falam, cara, mas até um Ibis em São Paulo está com R$500 a diária, por que eu estou cobrando 200 aqui? Exato. E essas cidades começam a vir atrás. Então, essas outras cidades ainda têm um espaço para crescer. Né? Assim, mas o que aconteceu em Rio e São Paulo que estacionou um pouquinho? Subiu muito os preços, né? E a economia começou a ficar um pouco para trás em relação ao mercado hoteleiro. O bolso das pessoas começou a falar assim, das empresas, começou a falar assim, opa, peraí, está um pouquinho caro isso aqui. E aí começou a ter produto substituto. Né? Que eu quero dizer com produto substituto? Rio de Janeiro, o primeiro trimestre, é lazer. Né? Muito brasileiro no primeiro trimestre foi para fora do Brasil. Ficou tão caro o Brasil, passagem aérea, hotel, que o pessoal começou a achar que fazia sentido ir para fora. Quem foi para fora se machucou um pouquinho, porque viu que não. Né? Viu que quando você vai para fora, você gasta muito mais dinheiro do que você gastaria aqui no Brasil. E em São Paulo, o ano passado especificamente, o mês de março do ano passado, primeiro trimestre, né? Janeiro, fevereiro e março. O primeiro trimestre do ano passado, o março do ano passado, foi o melhor mês do ano
para São Paulo. Comparado com novembro, né? Porque teve uma sequência de grandes eventos e uma sequência de grandes shows do Coldplay que realmente a cidade lotou, né? Foi o melhor Heavy Par da história de São Paulo no ano passado e foi o melhor mês do ano passado, que tipicamente não é. Então esse ano o março foi ruim? Não. Esse ano o março foi bom. O problema é que o ano passado o março tinha sido excepcional. Então, de fato, né, São Paulo não é dizer que ele caiu. O fato é que São Paulo, no ano passado, teve um março excepcional e esse ano teve um março bom. O parâmetro de comparação, a régua estava muito alta, né? A régua estava muito alta o ano passado. E abril esse ano foi já melhor do que abril do ano passado. Exato. Sim. Né? Então, acho que esse ano a gente ainda tem crescimento de diária de ocupação em São Paulo, no acumulado do ano, não nesses níveis que a gente viu no ano passado. Rio de Janeiro está bem alto, né? A ocupação está alta, a diária está muito alta. Talvez ali exista um espaço para crescimento um pouquinho menor. E nas outras cidades, na teoria, você ainda tem espaço para crescer. O que a gente precisa agora, de fato, é juros continuar baixando, o efeito da queda de juros começar a impactar investimento, emprego, renda, para que mais economia cresça no Brasil e para que as empresas e as pessoas tenham mais bolso para gastar com hotelaria. Então, pontualmente, pode ser uma desaceleração. Mas se a gente lembrar que daqui para 2028 não tem hotel novo, eu acho que apostar em hotelaria agora é uma boa aposta. Pequeno parênteses, né? Quando a gente fala em apostar em hotelaria é uma boa aposta, né, Lilian? Não é em qualquer coisa. Sim. Precisa ter todo esse critério, né? Pesquisar. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui. A gente ouve muito agora o pessoal que está comprando estúdios para alugar pelo Airbnb, Booking. Então, a gente percebe isso, né? No começo foi assim uma febre, agora os proprietários estão sentindo que não é tão fácil assim administrar, vem as dores. Então, eu queria que vocês explicassem para o pessoal, vocês estão acompanhando, porque eles me questionam muito. Eles falam assim, Lília, eles estão tirando os hóspedes dos hotéis. A gente já acompanha, a gente sabe, né? Quem se hospeda no hotel, dificilmente, né? Principalmente o público corporativo, vai procurar uma outra opção. Mas eu queria vocês que analisam aí se isso impactou de alguma forma, como vocês enxergam esse crescimento desse segmento. Legal. Aqui também tem um pouquinho de suco, né? Vamos só filtrar um pouquinho. É tanta informação que tem aqui que a gente, se não filtrar aqui, a gente se perde. Sim. A gente acompanha. A gente, um ano e meio atrás, a gente lançou um estudo específico sobre esses estúdios, sobre short-term rental. A principal conclusão é que, a princípio, é um produto que está tendo em São Paulo, tá? Especificamente em São Paulo. Muito mais apelo para o público de lazer. A sazonalidade desse mercado é uma sazonalidade mais de feriado, fim de semana e férias, né? Ele é mais cheio nesses períodos do que em semana comum. Tem muito a ver com o que você falou, o público de eventos, o público corporativo não fica ali, por uma série de razões. Ele criou demanda, né? Surgiu muita oferta nova, mas a verdade é que essa oferta nova não necessariamente ficava em hotel, né? Ou simplesmente não vinha para São Paulo. Gente que está vindo a São Paulo por casamento, por tratamento, por férias, por compras, né? Então, a princípio, não competiu muito. Até o momento, não dava para dizer. A gente, inclusive, viu a evolução da ocupação e da diária da hotelaria e a evolução e ocupação da diária dos short-term rentals. E ambos crescem. Então, assim, ninguém está roubando o mercado de ninguém a princípio. Essa é uma primeira mensagem importante. Né? Esse estudo está disponível no nosso site também para download, para quem quiser dar uma olhada mais... se aprofundar no assunto. E aí, só lembrando, né, que é justamente um estudo focado em São Paulo. E isso que o Cris estava comentando sobre a questão de sazonalidade, para a gente fica bastante claro que é justamente uma questão de que o público que usa esse tipo de hospedagem, ele é um público que viaja a lazer, tipicamente, né? E quando a gente olha para o mercado de São Paulo, o mercado de São Paulo ele é muito mais voltado para o segmento corporativo de negócios, né, e eventos. Então, é natural que esse público, que esse tipo de oferta não afete muito o desempenho de São Paulo, dos hotéis de São Paulo. Mas quando a gente
olha um pouquinho para mercados que tem um share de lazer mais representativo, por exemplo, Rio de Janeiro, por exemplo, Salvador, né, Nordeste, enfim, esse tipo de hospedagem começa a incomodar um pouco. Então, João Pessoa, o pessoal João fala Pessoa, que exato. se eu não me engano, tem 6 mil estúdios, flats, apartamentos desse tipo Uau. lançados lá nos últimos anos. Em Natal, o pessoal reclama muito disso também. Então, não tem como negar que nessas cidades onde existe um público de lazer importante, isso não afeta. Outra situação que afeta, por exemplo, né, essa região nas proximidades de grandes hospitais, Exato. que existe um público ali que vem a tratamento ou para acompanhar alguém que está em tratamento e às vezes vai ficar por períodos um pouco mais longos e é um pouco sensível a preço, né, porque já está passando por uma situação de saúde complicada, vai ficar aqui acompanhando por um mês. Esse pessoal às vezes ficava em hotelaria contra gosto, né? E agora, para esse perfil de público especificamente, um short-term rental, um Airbnb da vida é muito conveniente e é mais em conta. Sim. E aí esse pessoal ficava em hotelaria, parte desse pessoal ficava em hotelaria e não está mais ficando. E esse tipo de hospedagem, ele normalmente tem cozinha, tem algum tipo de lavanderia coletiva, né, no térreo, que para esse tipo de público faz todo sentido, porque ele permanece por mais tempo naquele local, né? A estadia dele ela é muito maior do que um hóspede que vem a negócios, que fica 2, 3 dias no máximo, né? A gente está falando aqui de ficar 1 mês, 2 meses para algum tipo de tratamento. Então, é uma economia ter a cozinha no apartamento, né? Você poder fazer sua própria refeição ali, né? Fazer sua comida ali, poder usar a lavanderia do prédio, não ter que mandar para a lavanderia, né, do hotel, enfim. Sim. Então, sim, tudo isso conta. Sim. E eu acho que tem um outro lado disso que é importante, né? Estamos falando aqui do lado da demanda, do mercado hoteleiro e da demanda por hospedagem para esse tipo de coisa. Outra coisa é o lado da oferta, né? Lançaram muita coisa nesse sentido, lançaram muita coisa mal resolvida do ponto de vista de negócio. Já explico o que eu quero dizer com mal resolvido do ponto de vista de negócio. E tem a questão do trabalho que é administrar essas coisas, né? Eu tinha, a Karen sabe disso, eu tinha uma casa na praia que eu não conseguia ir com muita frequência e acabei achando um pessoal que fazia administração disso. E full-time job, né, como a gente fala lá no escritório. É muito trabalho envolvido na locação desse tipo de coisa. Sim. Não vai achar que aquilo ali você vai não dar assistência, não vai fazer reinvestimento, não vai cuidar. É um trabalho gigantesco. Isso é uma questão. Quem acha que vai comprar isso e vai ficar tocando nisso, part-time não dá, né? Está arrumando dor de cabeça aí. Segunda coisa importante, quando eu falo que teve muito produto mal estruturado, muitos desses estúdios e desses NRs, né, que são aqueles blocos de apartamentos não residenciais junto de um grande condomínio, eles surgiram por uma tentativa de usar a revisão do plano diretor em favor de você aumentar o potencial construtivo de um determinado empreendimento que estava sendo desenvolvido, né? No caso dos estúdios residenciais, que ficam dentro do condomínio residencial, a razão é muito simples, né? Surgiu uma regra de limitação de vagas por edifício. E aí você só podia botar, acho que uma vaga por apartamento, por aí vai. E isso, evidentemente, quando você faz um apartamento de 2 quartos, de 3 quartos, não funciona para o comprador de 3 quartos. Então, as incorporadoras lançaram prédios com diferentes tipologias e transferem a vaga que esse estúdio deveria ter, um estúdio pequeno, 19, 20, 25 metros quadrados, vende aquilo sem vaga e transfere aquela vaga para o apartamento de 2, 3 dormitórios. É por isso que surgiu esse Frankenstein que a gente vê hoje em todo o desenvolvimento residencial em bairros mais desejados, próximo à linha de metrô, ao corredor de ônibus, apartamentos de 2, 3 dormitórios e estúdio por conta disso, para você roubar a vaga do estúdio e dar de 3 dormitórios. Aí você está falando de um apartamento dentro do condomínio residencial e que aí entra em conflito com o próprio morador do residencial. Então, em primeiro lugar, fazer Airbnb ali, eu tinha um apartamento, morava num apartamento que tinha esse tipo de coisa, é bastante desagradável, né? Acho que, de alguma maneira, isso devia ser, de fato, proibido
dentro de convenção de condomínio, dentro da assembleia do condomínio, porque você está começando a conviver no seu apartamento onde você mora, onde você tem suas coisas, com um hóspede que não tem o menor compromisso com aquilo ali, né? A piscina desse prédio onde eu morava era uma bagunça. O cara que estava pagando diária ali, ele usava aquilo ali como com maior desleixo, sem preocupação. E a outra tipologia disso, que é o NR, né? O NR, então, é aquele bloco que não faz parte do condomínio residencial, ele é um bloco comercial, todos os apartamentos ali são para locação, não são para moradia. O problema ali, esse modelo evidentemente faz mais sentido do que o modelo do estúdio para locação. O problema ali é que a incorporadora, quando faz isso, né, ela deveria arrumar uma solução para que todos os apartamentos daquele bloco fossem, de fato, administrados num pool único, por uma empresa única, como seria um condotel. Como short-term rental, mas todos debaixo da mesma gestão, né? E não é isso que acontece, porque se você investidor, comprar um apartamento NR numa torre comercial, se fosse obrigatório colocar no pool único, aquilo ali, na verdade, teria que ir para pedido de oferta pública pela CVM. Aquilo é um lançamento, não é um lançamento imobiliário típico, né? Aquilo é um lançamento de um produto de investimento, aquilo é um contrato de investimento coletivo. Se você faz isso, né, aquilo ali tinha que fazer estudo da CVM, fazer estudo de mercado, tinha que pedir autorização para a CVM, fazer um lançamento com uma série de regras, né, financeiras e de divulgação, tá certo? E as incorporadoras não quiseram fazer isso, porque é uma burocracia a mais, tem um custo, e porque, de alguma maneira, engessa a forma de vender daquilo ali. Então, o que ela fez? Ela fez um bloco de NR, muitas incorporadoras fizeram um bloco de NR, um edifício puramente comercial, com 40, 50 unidades, vende aquilo ali para investidor, mas não tem uma administração única. E aí fica aquela bagunça. Quem é que administra esse hotelzinho, né? Tem a empresa A, tem a empresa B, tem a empresa C, e tem 10 caras independentes que cada um administra o seu. Não precisa nem dizer que isso vira um balaio de gato, né? As áreas comuns, né? Como é que você garante que vai estar sempre bem mantida, nova? Quem é que garante que o cara do apartamento do lado não está fazendo uma reforma enquanto você está alugando e o seu hóspede vai reclamar daquilo? Custo da diária. E isso, aí começa uma guerra de diária entre eles, né? Então, aquilo ali é uma arapuca. Não tem outro nome para isso, Lilian. Fuja disso. Fuja disso. Não entre nisso. Você entra e não sabe como é que sai. Tá? Aquilo não tem condição de oferecer, no longo prazo, qualidade de hospedagem para o hóspede, de maneira consistente, e não tem como garantir para você que comprou aquilo, investidor, que aquilo sempre vai poder gerar um bom desempenho. Então, quer comprar estúdiozinho, NR, para alugar por temporada, procure um empreendimento que está todo mundo debaixo de uma gestão única. Aí sim eu acho que a coisa tem um pouquinho de mais jeito de funcionar. Porque vira aquele produto de hospedagem, como a Karen comentou, que tem uma lavanderia, que tem uma cozinhazinha, né? E para quem vai ficar por períodos um pouco mais longos ou para quem vai ficar com família, acaba fazendo mais sentido do que para um hotel. E tem uma estrutura de custo operacional muito enxuta, né? Então, esse tipo de coisa complementa, né, o mercado de hotelaria típico, né? E aí tem muito menos risco do que essa coisa solta. A gente tem atendido muito cliente de estúdio que ele não, como eu falei para vocês no início, ele nem sabia que podia comprar uma unidade de hotel. Então, hoje, quando a gente oferece uma unidade num prédio super bem localizado, super bem administrado, realmente uma tranquilidade, porque ele recebe o rendimento ali todo mês e ele não tem preocupação. Sim. Inclusive, a cliente que eu falei para vocês, que ela veio através do YouTube, ela começou... Uma amiga dela começou a me assistir e me indicou, e ela já comprou 2 flats com a gente, né, 2 unidades de hotel. E ela falou, Lília, eu não tenho tempo de ficar cuidando. E aí, quando eu menos espero, eu recebo um e-mail da administradora me dando satisfação, prestando contas ali do que está acontecendo. Isso, para mim, é uma tranquilidade. Então, assim, isso é um diferencial, né? Então, a gente tem mostrado para o pessoal que tem essa possibilidade, sim, né? E nós estamos aqui para divulgar isso.
E aproveitando aqui a sua experiência, Cris, eu queria te perguntar, e a Karen também, o investidor que vai comprar agora, né, ele não conhecia e ele resolveu comprar. Quais são os aspectos que você acha que ele precisa? A gente já falou várias coisas aqui, mas assim, especificamente, né, se você fosse escolher um hotel agora para você investir, o que você olharia? Muito bem. Pergunta boa, né? Pergunta que todo mundo aqui queria saber. Falando nisso, e antes de falar disso, né, me lembrou daquela novidade que eu comentei com você, que a gente tinha para dividir, né? E tem muito a ver com a sua pergunta aqui agora, né? Como fazer um investimento em hotelaria de maneira segura, né? Racional, entendendo os riscos direito. Sobre esse assunto, né, a gente está lançando um curso no INSPER, né? A faculdade INSPER, que hoje provavelmente é uma das maiores referências, né, de ensino superior na área de negócios. Eles têm um braço muito forte de educação executiva, né, para quem já é formado. Tem uma sequência de cursos muito bem-sucedidos, muito interessantes. E o Diogo, que é nosso sócio, já é professor de um curso da área imobiliária lá. E a gente conseguiu, junto com eles, desenvolver um curso especializado em investimentos hoteleiros. É um curso de 2 dias de duração, são 16 horas. Ele vai acontecer em setembro desse ano. E o foco dele é justamente esse, como estruturar, desenvolver e fazer a gestão estratégica de hotéis, pensando um pouquinho, inclusive, na montagem de fundos imobiliários hoteleiros. Um curso de 2 dias, que a gente, Hotel Invest, está montando esse curso e vai chamar outros grandes profissionais de mercado, para falar desde a ideia inicial, né, de como se estrutura um projeto hoteleiro, como se identifica uma boa compra hoteleira, pensando um pouco na gestão estratégica da operação e pensando no passo seguinte, que é a montagem de carteiras de investimento hoteleiro para pulverizar risco, eventualmente fundo imobiliário, mas essa carteira pode ser de um indivíduo, né? Uhum. E a gente vai analisar um pouco todos esses aspectos, né? Como é que faz. Então, é um curso que essas 16 horas provavelmente é curto para falar desses 3 aspectos, né? Mas a ideia é que, para quem que esse curso serve, né? Esse curso serve para a gente que quer investir em hotel, para incorporadoras que querem desenvolver projetos hoteleiros e para profissionais do setor de hotelaria que querem entender hotel não só como operação, mas como investimento, como negócio. Tá certo? Então, ele está muito animado com esse curso porque a gente acha que é importante, né, formar mercado, educar o mercado para que cada vez mais gente saiba tomar boas decisões. Então, é isso que a gente vai começar a fazer, uma aventura nova aí, que tem a ver com os 25 anos do Hotel Invest. Né? É uma coisa que a gente quis fazer para marcar esse ano. E fazer isso em parceria com o INSPER é ótimo. Né? Fenomenal. É uma instituição de muita reputação. E voltando para a sua pergunta, que tem muito a ver com esse curso, de uma maneira mais estruturada, mais detalhada, né? Acho que a primeira informação importante que a pessoa tem que entender é se é momento, se ela entende que é momento de investir no mercado hoteleiro. A gente falou muito disso quando falou do panorama. Né? O que significa se é momento? O mercado hoteleiro é cíclico. Tá certo? O que eu quero dizer com que ele é cíclico? Ele entra numa onda de crescimento de ocupação diária. A partir do momento que essas diárias e a ocupação vão subindo, vai gerando resultado. E quando isso acontece, as pessoas falam assim, olha, pode ser um bom negócio fazer um hotel novo. As pessoas começam a fazer hotel novo. Começam a fazer, o mercado continua crescendo. Aqueles primeiros hotéis que começam a ser feitos, eles começam a ter um desempenho, eles começam a entrar no mercado. Quando eles entram no mercado, a oferta começa a aumentar. E aí aquele bolo é dividido. Então, quando esses primeiros hotéis começam a entrar no mercado, aquele desempenho que vinha subindo, ele começa a desacelerar e começa a estabilizar. Veja, por uma razão diferente dessa que a gente está vendo agora. Tá certo? Não é por essa estabilização aqui não tem a ver com aumento de oferta, tem a ver com a economia chegou um pouco no limite pelos aumentos de diária grande que tiveram. Mas nesse mercado típico, quando esses primeiros hotéis começam a entrar, o desempenho estabiliza, mais hotéis entram, de repente é mais hotel entrando do que demanda nova,
e aí começa a desacelerar e começa a cair um pouco o desempenho dos hotéis. E aí, quando começa a estabilizar e cair, as pessoas falam assim, opa, preciso parar de fazer hotel. Só que quando as pessoas falam que preciso parar de fazer hotel, já tem 3 anos de hotel aí já desenvolvidos para entrar no mercado. Então, necessariamente, dá uma queda. Tá? A diferença entre Brasil e outros países desenvolvidos é que essas subidas e descidas são muito mais pronunciadas no Brasil do que são lá fora. Por quê? Né? Porque as pessoas aqui têm mais dificuldade de saber quando eu faço hotel e quando eu paro de fazer hotel. Porque é um mercado menos profissional, com menos acesso à informação. E é por isso que a gente insiste tanto em divulgar a informação. Por isso que a gente está aqui, né? Para falar com seus ouvintes, para falar com seus clientes, ajudar as pessoas a tomarem boas decisões. Porque se a gente faz isso, né, esses altos e baixos vão sempre existir, mas vão ser menos pronunciados. Tá? Então, a primeira coisa é, entenda o momento do ciclo de mercado que você está. E, nesse momento, a gente colocou aqui os argumentos para achar que a gente está num momento de mercado de evolução do desempenho dos hotéis que já existem. Né? Então, essa é a primeira grande coisa. Para saber isso, você precisa entender o que está acontecendo com a ocupação cambiária, precisa entender se tem oferta nova na sua cidade e precisa entender se a economia daquele local está ajudando. Entendeu? Se você entendeu isso, né, e evidentemente ninguém tem bola de cristal aqui, ninguém sabe dizer o que vai acontecer com a economia do país e da cidade, mas se você aí tem uma questão sua, né, de você acreditar mais ou menos na cidade, no país. Se você acredita que você está entrando num momento de ciclo de mercado adequado, você precisa comprar um produto certo pelo preço certo. Né? O que é comprar o produto certo pelo preço certo? Né? Essa é uma pergunta boa. Né? Comprar o produto certo, a gente pode conversar um pouco aqui sobre isso. Né? O que a gente acha que é um produto certo? É um produto que foi bem estruturado. Né? Ele tem uma marca certa para o endereço que ele está. Ele é um produto que tem quartos e áreas comuns adequados para esse tipo de mercado. É um produto que está em boas condições físicas. Né? É um produto que tem fundo de reserva, um empreendimento que tem fundo de reserva. E é um empreendimento operado por uma marca e por uma administradora competentes. Né? Acho que com isso você conseguiu identificar o que é um bom produto. Né? E o endereço certo. Né? E quando eu falo endereço certo, tem barganha, né? Tem região mais promissora que está crescendo, tem região que está um pouco estacionada. Se você comprar um produto numa região que está um pouco estacionada, mas que todos os outros critérios estão bem atendidos ali, e pagar um preço adequado por isso, se a onda estiver favorável, a princípio está tudo bem. Né? O terceiro ponto, né, além do momento de mercado ser favorável ou não, de você comprar o produto certo, é pagar o preço certo. Cristiano, o que é pagar o preço certo? Pagar o preço certo significa que a rentabilidade atual e futura condiz com a sua expectativa do que é um bom investimento. Tá? Então, você falou no começo da nossa conversa, divide aqui com o proprietário anterior, pede para ele aqui o rendimento dos últimos meses. Não, vai na fonte certa, né? Vê o que gerou de resultado aquele empreendimento nos últimos 12 meses, faz a conta. Né? Então, assim, estou comprando hoje. O que ele deu nos últimos 12 meses? Né? Então, se eu estou pagando 100 mil e nos últimos anos ele deu 10 mil, ele deu 10%. Tá? 10% para você é bom ou é ruim? Então, essa é uma primeira grande pergunta para fazer. Mas, principalmente, comprei aqui, olhei os últimos 10 meses, o que você tem que olhar além dos últimos 10 meses? Você tem que tentar olhar para frente. Né? E olhar para frente, assim, mas quanto que ele vai gerar nos próximos 10 meses? Bem, primeira coisa que existe, todo hotel tem um orçamento. Né? Tentar ter acesso ao orçamento e ver o que é a expectativa dos gestores daquele hotel para os próximos 10 meses. Segundo lugar, se a gente está de fato nesse momento de crescimento, né? Se ele deu 10 nos últimos 12 meses, por cento, e a gente está crescendo, né? É razoável esperar que ele dê mais do que 10? Sim. Né? Então, é possível que, se ele deu 10 e a gente está no momento de crescimento de mercado, é possível que ele dê 12% no próximo ano. E no outro ano, é possível que ele dê 14%. Tá certo? Então, às vezes, o que a gente percebe hoje em dia? A gente percebe que, quando você olha para o rendimento dos últimos 12 meses, às vezes,
quando você compara com o preço que você está comprando, esse rendimento é baixo. E ainda assim pode fazer sentido você comprar. Por quê? Porque olhando para o passado é pouco, mas olhando para frente pode ser bom. Então, quem comprou um flat em 2022, um flat que estava dando 10% em 2022, né? Em 23, se ele pagou 100 e deu 10 em 22, no ano passado ele deu 15. Olha que maravilha, você comprou a 10 e ele está gerando 15% de renda. Né? Então, aqui, nem todo mundo consegue prever. A gente tem uma dificuldade muito grande. A gente fez uma apresentação no final do ano passado para uma rede hoteleira que a minha estimativa para esse ano em São Paulo era um crescimento de 5% de ocupação e 5% de diária, um crescimento de 10% da receita em São Paulo. Um crescimento de 10% na receita, a princípio, ele pode dar um crescimento de 20% no resultado. Tá? Não é nada fora do comum que isso aconteça, entendeu? Além da inflação, tá? Tudo isso estou falando além da inflação. Assim, a nossa boa estimativa para São Paulo para esse ano era isso, crescimento de 10% na receita e crescimento de 20% no resultado. Tá? Vai acontecer? Não sabemos. Né? A gente olha isso pensando em economia, pensando em oferta nova, pensando em quanto cresceu nos últimos anos. A princípio, algumas regiões, janeiro a abril desse ano, algumas regiões estão tendo dificuldade de ter crescimento em relação ao ano passado. Né? Então, aqueles 10% de aumento de receita que eu falei não está acontecendo muito. Então, evidentemente, tem um risco do negócio. Tá certo? Mas se você fizer esse exercício, você pelo menos está tomando decisão minimamente embasado e consciente. Né? Sim. Tem mais alguma coisa que te passa pela cabeça, Karen? Não, eu acho que assim, na verdade, não é obrigatório, mas é um plus, na verdade. É a questão do asset. Né? Empreendimentos que têm asset, tipicamente, eles são mais seguros, né? No sentido de que existe uma pessoa ali tomando conta do seu negócio por você, investidor. E essa pessoa ela tem uma função clara de cobrar a operadora. Né? Então, é natural que empreendimentos que tenham asset, eles tenham um resultado melhor do que empreendimentos que não tenham. E aí eu acho que o seu ouvinte, assim, o seu cliente, ele pode perguntar assim, não, mas já tem alguém tomando conta daquilo para mim que é a administradora. A gente representa você, o proprietário, perante a operadora. Tem algumas decisões que as operadoras podem tomar que às vezes tem conflito de interesse. Né? Ela pode estar tomando uma decisão ali que às vezes é boa para ela, operadora, e não é necessariamente boa para você, investidor. Né? Não é deliberadamente querendo te roubar, não é isso. Né? Mas às vezes é um dilema. Se ela fizer isso, ela gera mais hóspede, vai gerar mais ocupação, vai gerar mais conhecimento de marca. Aquilo é muito bom para a empresa, mas de repente aquele aumento de hóspedes a um preço mais baixo não gera tanto resultado para você. Né? Então a gente está ali tendo certeza que a operadora está se empenhando. A gente faz uma dupla checagem nas iniciativas mais importantes da operadora para ter certeza que aquilo lá realmente vai causar impacto. E, por exemplo, num caso de reinvestimento, num caso de renovação de contrato, a gente viveu muito disso ao longo desses vários anos que a AutoInvest existe. A gente está ali para apertar a operadora para gerar mais resultado para você. Então, assim, vai vencer o contrato. Para a gente renovar esse contrato por 15 anos, o que você, operadora, vai fazer em relação às taxas ou em relação ao reinvestimento no hotel? Vamos colocar aqui 5 milhões de reais na renovação do lobby do hotel. Caso real que aconteceu. Ela pagar para renovar isso e pagar em benefício do empreendimento. Entendeu? Então, de repente, você tem, com essa renovação, que tem valor para a operadora hoteleira, você tem o seu lobby renovado. O seu lobby renovado, o cliente entra ali e fala, nossa, bacana. Né? Isso significa mais vendas, isso significa aumento da diária, por uma percepção de produto um pouco melhor. Né? Então, é nesse sentido que eu acho que é uma camada adicional ali de alguém que representa você perante a operadora. Né? É diferente de, a operadora já está cuidando do empreendimento para mim. Sim, lembrando também que nós estamos falando de investimento imobiliário e hoteleiro, né? Então, eu sempre falo para os clientes olharem também o que você compra ali na região de imóvel, mobiliado, né? De repente faz sentido também, não só o rendimento, como você falou,
Então, a gente olha outros aspectos também. Porque hoje você vê muito lançamento de estúdio, aí a pessoa compra o estúdio, depois ela precisa mobiliar, depois ela precisa administrar. Então, tem uma série de coisas. Então, quando você compra uma unidade de hotel que já está em operação, eu falo que você faz escritura agora, mês que vem cai na sua conta, né? Sim, o rendimento. Então, é uma coisa muito rápida. Então, faz muito sentido. E é engraçado, quando você compra na planta, seja um short-term rental, aí, seja um quarto de hotel, existe uma expectativa de como aquele empreendimento vai gerar de resultado, vai performar. Um condotel no mercado secundário, além de você comprar e no mês seguinte é seu, você sabe quanto que ele gerou de resultado. Tem um histórico ali, né? Isso é muito importante. E de fato, né, se é dono de um imóvel para locação e você faz a locação, tem um trabalho. Um trabalho que não é desprezível, primeiro ponto. Segundo lugar, tem um risco de você ser bom ou não ser bom naquilo ali. Terceiro lugar, tem uma ociosidade naquele negócio, né? Às vezes, você administrando só o seu quarto ali naquele negócio, o seu quarto ficou vazio, né? Quando você coloca no pool de locação, você está diluindo o risco, né? Às vezes tem quarto vazio, às vezes tem quarto cheio, mas está todo mundo dividindo. Na média, dá na mesma, mas a variação é menor quando você está dentro de um pool de locação. Diminui risco. No fim das contas, isso quer dizer que isso diminui risco de má performance, né? De ociosidade. Sim. Pessoal, olha, o nosso papo foi muito bom. Acho que depois a gente pode até marcar uma segunda rodada, né, Karen, Cris? Legal, lógico. Eu fico muito feliz de receber vocês aqui. Foi uma honra. Eu acho que isso mostra, né, para o pessoal aí essa credibilidade que a gente falou, e tudo que a gente pôde compartilhar com as pessoas, né, o tempo de vocês, experiência, estarem aqui de peito aberto na internet, né, que a gente sabe que é um lugar onde muitas pessoas têm acesso à informação. No YouTube são vídeos longos, é um conteúdo mais denso. Então, a gente passou aqui por alguns pontos importantes. Então, quero super agradecer vocês. Quero passar para vocês aí darem as considerações finais. E já estão convidados, quando quiserem, vir aqui para falar com o pessoal. Ótimo, obrigado. Vai lá, Karen. Obrigada a você, primeiramente. Eu acho que foi um prazer estar aqui. É sempre bom participar dessas rodadas de bate-papo, porque a gente consegue trocar muita percepção de mercado, informação. E eu acho que tem uma coisa na veia da Hotel Invest, que é justamente informar o mercado, que a gente preza muito por isso. Justamente para ter um mercado mais profissional. Então, para a gente é sempre muito rico esse tipo de conversa. Então, a gente está à disposição. Obrigada. É isso. Eu não ia falar nada muito diferente dela, não. Queria te agradecer o convite, dar os parabéns pela iniciativa, é importante. Quem está assistindo, queria deixar um recado especial. Parabéns por estar aqui assistindo, como ela falou, se preocupando com perder tempo e aprender, né? É seu dinheiro, é seu patrimônio. Vá estudar mais, vá conhecer mais do mercado. E, por fim, é isso. A gente tem essa preocupação em dar transparência para o mercado, dar informação, porque é um mercado mais informado, mais transparente, é um mercado mais profissional, que gera melhores negócios e menos risco para todo mundo. Então, essa é uma das batalhas que a gente tem, porque a gente vive de hotelaria, né? A gente vive de hotelaria, você também. Sim, então, com certeza. A gente tem essa batalha para o mercado ser cada vez melhor, é uma coisa que a gente veste essa camisa, levanta essa bandeira e está muito preocupado com isso. Sim. Pessoal, vou deixar aqui na descrição, então, o site da Hotel Invest para o pessoal entrar e fazer a pesquisa. Eu quero agradecer também o Cris, que deu essa super novidade. Falei que foi um furo aqui. Uma novidade que é o curso na ISPER, né? Que vai ser super legal, também quero fazer, tá? Já manda para mim aí. E acho que o pessoal também, que quiser me acompanhar, vamos lá. Assim que a gente souber mais informações, a gente passa aqui para vocês também. Eu quero agradecer os nossos patrocinadores. Nós estamos aqui com a Vitória Flats, que é a nossa patrocinadora. Temos também a Stays Vitória Flats, que é a nossa plataforma de hospedagens. E temos também a Vol Estúdios de Pilates. Se você quiser que eu divulgue aqui a sua marca, entre em contato com a gente, que a gente vai passar aqui para o pessoal também, tá bom? Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Até a próxima. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep